Como Deus tem sido bom conosco. Vamos à Bíblia? O tema de hoje, a vinha, e eu desejo que você receba as coisas que Deus reservou para nós nessa noite. Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 2, nós leremos os 11 primeiros versículos. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos fazer essa leitura e logo em seguida Deus passará a nos falar coisas novas a respeito da vinha. Diz assim, João capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." "Mulher, isso não me diz respeito", respondeu Jesus. "Minha hora ainda não chegou." Sua mãe, porém, disse aos empregados: "Façam tudo que ele mandar." Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: "Encham os potes com água." Quando os potes estavam cheios, disse: "Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia." Os empregados seguiram as instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. "O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro", disse ele ao noivo. "Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora." Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Amém? Deus seja agradecido por sua poderosa palavra. Jesus começou a realizar os seus milagres e os seus prodígios numa festa. Como Jesus gostava de festa. Na verdade, Jesus amava uma boa festa. Festa é um lugar adequado para se desfrutar bem a vida. Se pudéssemos, fazíamos festa todos os dias, é verdade ou não é? Alguém aqui se sente mal numa festa? Mas festa boa, festa com alegria, festa com boa música, festa com boa comida, com boa companhia. Jesus, ele gostava de festa. Temos lido esse texto que fala que Jesus, sua família e seus discípulos estavam numa festa de casamento, num lugar chamado Caná da Galileia. Na época de Cristo, o casamento judeu ele durava 7 dias. A cada dia aparecia um grupo diferente para festejar a união dos noivos. Já pensou uma festa nos dias atuais de 7 dias? O texto deixa subentendido que Jesus, os seus discípulos, sua família, chegaram mais no final do período. Porque durante o dia em que Jesus estava, segundo o texto que nós lemos, o vinho acabou. Dificilmente o vinho acabaria nos primeiros dias de festa. E ao saber da falta do vinho, segundo o texto, Jesus avistou 6 grandes potes usados na purificação cerimonial judaica. O judeu lavava as mãos e os pés nessas talhas grandes que ficavam na entrada do lugar. E, segundo a narrativa, cada talha dessa, cada pote desse, tinha cerca de 80 a 120 litros. Com a falta de vinho, Jesus pede para os empregados, lemos agora o texto, e também imagino que você já ouviu falar dessa experiência, para que eles enchessem essas talhas de água. Depois que todos estavam cheios, ou todas estavam cheias, Jesus pediu para os empregados tirarem um pouco de água
e levar para o mestre de cerimônia. Quando o mestre provou, testificou que era o vinho da mais alta qualidade da época. Com isso, Jesus manifestou o seu primeiro milagre diante de sua família, diante dos seus discípulos e diante dos convidados ali em Caná. Talvez você está pensando qual a relação desse texto com o tema a vinha. Eu quero lhes afirmar nessa noite que a alegria é uma característica de todos aqueles que convivem com Jesus. A alegria, ela expressa, ela revela o fruto do Espírito na vida dos que caminham com Jesus. A alegria não é uma bagagem alternativa para aqueles que caminham com Jesus. A alegria é uma bagagem oficial. A alegria não é uma vestimenta que os que caminham com Jesus usam ocasionalmente. A alegria é uma vestimenta oficial dos que caminham com Jesus. Há dois frutos que representam muito na Bíblia Sagrada quando se fala em vida com Deus, em vida com Cristo. O primeiro fruto é o figo e o segundo é a uva. O figo representa a sustentação física. A uva representa a diversão de viver, a alegria. Em certa ocasião, quando o profeta Zacarias fala sobre a restauração dos sumos sacerdotes, do povo de Israel, isso está no Antigo Testamento, lá em Zacarias 3:10, você não precisa abrir, que pode ser que você se enrosque nessa abertura, até achar o Zacarias aí, mas a Bíblia conta, no livro de Zacarias, que o Senhor dos Exércitos dava a cada sacerdote a condição de convidar seus próprios amigos, conviventes ali, para sentar-se debaixo de sua videira e de sua figueira. Diz o texto que a videira, ou seja, a vinha e a figueira representavam o sustento e a alegria do povo. No cenário judaico, a presença do vinho representava a vida feliz. Não a vida descontrolada. Não a vida hostil, não a vida promíscua, não a vida agressiva, não a embriaguez, mas uma vida festiva, uma vida alegre. E quando Jesus escolhe a transformação da água para o vinho, como primeiro milagre do seu percurso ministerial no mundo, ele está nos deixando uma grande mensagem. Jesus deixa uma mensagem de que as condições da existência têm bastante potencial para tirar de nós a alegria, mas que na presença dele, a alegria é algo inesgotável. A experiência nos ensina que Jesus, estando presente no cenário da vida, a festa nunca pode parar. Precisamos reconhecer que há períodos na vida que parece que a alegria acaba. Parece que tem períodos na semana que a alegria se esvai, escorre, por alguma fissura que encontramos no dia a dia. Você já teve um período na sua vida em que você percebeu que a alegria se foi? Cadê a alegria? Você já olhou para o lado, percebeu pessoas felizes, mas ao fazer uma autoavaliação você não encontrou a felicidade, a alegria, o contentamento? Você já olhou para dentro de si e percebeu que o estoque da sua alegria estava baixo ou quase zerado? Quero convidar você para juntos pensarmos hoje sobre a alegria que está no ambiente onde Jesus habita. E para pensarmos, eu gostaria de afirmar duas coisas. Vamos à primeira. Vocês já sabem qual é a primeira? Já sabem. Vocês já sabem. Alegria é um milagre. Vamos falar juntos, só para vocês ficarem bem conectados? Alegria é um milagre.
Vamos ver só na voz dos homens como vai sair essa declaração. A alegria é um milagre. Ótimo! Alguns quase levantaram para dar mais impostação. E as mulheres? A alegria é um milagre. A alegria que eu me refiro, essa alegria que é um milagre, não é uma alegria de euforia momentânea, mas é a verdadeira alegria. Hoje falaremos sobre a verdadeira alegria. Quando falamos de alegria, nós falamos de um estado de vida que o Espírito de Deus produz, com contornos milagrosos. A verdadeira alegria é um milagre que somente Jesus pode dar, somente Jesus pode fazer. Hoje, enquanto a gente vibrava, enquanto liderança aqui na sala de educação no prédio da igreja, vinha em nosso coração, nós precisamos compartilhar dessa alegria milagrosa com o mundo. Porque tem bastante gente nas vielas da vida, na sarjeta da existência, jogadas nos quatro cantos da nossa cidade, da nossa região, sem experimentar a alegria, a verdadeira alegria. Não é aquela alegria que uma festa pode oferecer. Não é qualquer alegria que pode ser equiparada àquilo que Jesus pode nos dar. Queridos, a verdadeira alegria que Jesus tem para nos oferecer, ela precisa ser percebida em nós. A verdadeira alegria, ela não pode ser trazida no coração humano por um volume alto de recurso financeiro, por viagens. A verdadeira alegria não está associada à beleza, ao glamour. A verdadeira alegria não está associada às bebedeiras, às comilanças, ao sexo, às viagens. A verdadeira alegria não está nesse cenário de coisas que podem ser constituídas pelas mãos humanas. A verdadeira alegria reside num lugar inacessível. E esse lugar se chama a presença de Deus. As mãos de Jesus. A fonte do Espírito Santo. A verdadeira alegria só Cristo pode dar. Por isso, a verdadeira alegria é um milagre. Conhece alguém que, a despeito de estar envolvido no meio de todas as famílias, ou de toda a família, dos melhores amigos, com as contas equilibradas, com saúde financeira, apesar de todo o cenário humano aparentemente adequado, não consegue desfrutar da verdadeira alegria? A primeira coisa que eu quero lhe afirmar é que a alegria é o milagre que somente Jesus pode dar. Segunda coisa, e hoje só são duas coisas. Anote a segunda coisa. Além de termos a convicção de que a alegria é o milagre, também precisamos ter a convicção de que a alegria é cultivada. Alegria cultivada. Embora a alegria seja fruto do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, é plausível de constatação que nem todo salvo, nem todo aquele que está ao lado de Jesus, necessariamente vive cheio de alegria. Alegria não é algo que se recebe imediatamente diante de uma decisão de se aproximar de Jesus, de uma forma automática, de uma forma permanente. Mas a alegria é um estado de vida ao lado de Jesus que deve ser cultivada. Na verdade, a alegria, ela pode ir aumentando em seu volume na vida do salvo, ou pode ir decrescendo em seu volume, a ponto de chegar no nível mais baixo e desaparecer. Quando encontramos o texto sagrado falando que precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo, alguém já viu esse texto bíblico? Lembra onde está? A Bíblia, né? Efésios, capítulo 5, versículo 18.
O texto diz: enchei-vos do Espírito. Se o Espírito Santo pode atuar em medidas diferentes na vida de uma pessoa, logo, a alegria que é fruto do Espírito Santo também pode ser medida em níveis diferentes na vida do salvo. Concordam comigo? É razoável essa compreensão? Ou seja, a alegria, ela pode preencher a vida do salvo ou não. O que nós sabemos, o que é incontestável, é que somente na presença de Jesus alguém pode viver a verdadeira alegria. Mas após estar na presença de Jesus, devemos cultivar a alegria. Gente feliz, nós precisamos cultivar a alegria. Tem dia que parece que a gente não quer viver alegria, mas vamos aprender hoje que a alegria é cultivável. O que nos resta fazer? Precisamos cultivar a alegria em nosso coração. Podemos entender o cultivo a partir do cultivo da vinha. E para concluir, eu fico preocupado porque alguns dizem que eu falo vou concluir e falo mais 20 minutos. É bom que vocês vão entendendo, né? Talvez às vezes eu puxo o concluir para o meio e vão entendendo. Mas para a gente começar a concluir então, para não haver mais escândalo, eu gostaria de pensar com vocês o que a Bíblia nos fala sobre o cultivo da alegria. Como eu posso cultivar a alegria no meu coração? Porque quanto à primeira questão, eu tenho com clareza, somente Jesus pode nos dar alegria. Eu sei que existe uma dimensão de vida em alegria que só pode ser aplicada na existência a partir da presença milagrosa de Jesus. E Jesus em nós nos gera fonte de alegria. Cantamos aqui, em alta voz, que a alegria do Senhor é a nossa força. Somente em Deus podemos viver a verdadeira alegria. Isso para nós é passivo. Está tudo certo, entendemos isso. Agora, como podemos cultivar essa alegria? Uma vez que pode ser que eu, embora esteja ao lado de Jesus, tenha dificuldade de viver plenamente a alegria. Para isso eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 5. Nós não vamos ler todo o texto, mas eu gostaria de, a partir do versículo 1 de Isaías 5, tirar com você aqui algumas informações preciosíssimas a respeito do cultivo da alegria. Isaías 5 é um texto que fala sobre o poema da vinha, ou cântico sobre o vinhedo. Então, esse texto de Isaías 5, se depois você ler em casa, fique inclusive como tarefa para casa, você vai ver que o texto oferece uma lógica de produção de vinho. É o poema da vinha. E se você ir acompanhando comigo, a partir do capítulo 5, versículo 1, você vai encontrar essa lógica. Porque vinho é expressão de alegria na Bíblia. Os irmãos estão entendendo que é só uma expressão de alegria? Alguém tem dúvida? Alguém está confuso em relação a essa parte? Que nós não estamos falando que quanto mais vinho a gente beber, mais alegre nós seremos? Está todo mundo entendendo essa parte? Meus irmãos, depois faz o recorte na internet e joga. O pastor vem de Maringá e ensina a Igreja Batista que quanto mais vinho, mais alegre ela vai ficar. Tem que tomar cuidado. Eu estou dizendo que para o judeu, o vinho representava alegria. E Jesus se absorveu do seu contexto histórico-social para representar que a alegria ao lado dele nunca pode terminar. E quando a gente vai para Isaías 5, como era uma cultura judaica, essa vinculação do vinho com a alegria, nós podemos ver que essa constituição da vinha, a partir de Isaías 5, nos ajuda a entender sobre a constituição da alegria. Podemos olhar para a parábola de Isaías 5 e absorver algumas lições muito
preciosas a respeito desse cultivo da alegria, logo, o cultivo da vinha e vice-versa. E a primeira coisa que o texto deixa claro é que a vida daqueles que estão em Cristo sempre é uma terra fértil para a alegria brotar. Se você acompanhar o versículo 1, vá na sua Bíblia aí, de Isaías 5, você vai ver o texto afirmando: meu amado tinha um vinhedo numa coluna muito fértil. Porque o Senhor está em nós. Quando a gente faz essa comparação entre o processo da vinha de Isaías 5 com o processo de cultivo da alegria, a primeira coisa que o texto afirma é que nós somos terra fértil para o cultivo da alegria. Se Deus está em nós, nós somos terra fértil para o cultivo da alegria. A segunda coisa, diz no versículo 2, ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, as melhores vinhas. Primeiro, nós somos terra fértil para a alegria, nunca se esqueça disso. Ao olharmos para a lógica do cultivo da vinha de Isaías 5, nós nos encontramos como terra fértil para o cultivo da alegria, que é simbolizada pelo vinho, pelo suco da vide. Em segundo, o texto diz que precisamos estar pronto. E estar pronto fala de um preparo da terra. Nós somos terra fértil, mas nós precisamos ser preparados para o cultivo da alegria. Não é porque somos uma terra fértil que não seja necessária uma profunda limpeza, uma adequação, um arado. Diz o versículo 2, ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores vinhas. Terceira coisa, diz no poema da vinha, versículo 2 ainda, que no meio do vinhedo construiu uma torre, uma torre de vigia. Terceira coisa, construa uma torre de vigia no cultivo da sua vinha. Precisamos proteger a nossa alegria. Precisamos proteger a nossa alegria. Temos que cuidar do nosso vinhedo. Meus irmãos, há muitos predadores que querem destruir a nossa vinha, a nossa alegria, dioturnamente. Tem uns porcos aí silvestres. Tem umas raposas que ficam nos rodeando, tentando tirar a nossa alegria. Você pode até não perceber, mas diariamente tem algumas coisas que convergem para tirar de você a sua alegria. A terceira coisa que o poema nos ensina é que para a construção do vinhedo é necessário uma torre de vigia. Quarta coisa e última, é necessário que a vinha seja podada. O tempo todo precisamos cuidar do nosso vinhedo. Se você folhear a sua Bíblia, você encontrará, não no poema em Isaías 5, mas você poderá encontrar no capítulo 18. Você pode ir rapidamente, vai folheando a sua Bíblia. Lá no capítulo 18 de Isaías, você vai encontrar no versículo 5, essa mensagem a respeito do cuidado da nossa vinha. Diz Isaías 18:5. Enquanto seus planos amadurecem como uvas, o Senhor cortará seus brotos com a podadeira, removerá os ramos que se espalham e os lançará fora. Diz Isaías 18:5 que há um Deus, dono da vida, que poda a nossa vinha
que nos poda para que a nossa alegria, a nossa produção, diz o texto que enquanto seus planos amadurecem como uvas. Por que uvas? Porque uva é o fruto da vide. Vide, vinha, é alegria no contexto da palavra do Senhor. Enquanto seus planos amadurecem com alegria. Planos enxertados com alegria. Você vive os planos da sua vida num estado de alegria ou num estado de tristeza? Olha, se você se deparar com um cristão e ele olhar para você e começar, a vida não é fácil mesmo, né? Ah, que luta! Deus deve ter coisas grandiosas para mim porque a luta é muito pesada. E o semblante da pessoa parece que ela acabou de receber uma notícia trágica. E aí você encontra, talvez ela não está num dia bom hoje, mas depois você a encontra novamente. E é o mesmo discurso, depois de uma semana é o mesmo discurso, depois de um mês o mesmo discurso. O texto diz que enquanto os nossos planos vão sendo desenvolvidos em alegria, o Senhor vai cortando os nossos brotos. Vai nos podando, vai removendo os ramos que vão se espalhando e vai tirando-os para fora. O Senhor deseja nos podar enquanto vinha. É tempo de olharmos para nós. É tempo de pensarmos sobre como nós temos construído a nossa vinha. Se o Senhor é o único capaz de produzir a verdadeira alegria em nosso coração, não há outro caminho. Precisamos nos voltar para Ele. E precisamos abrir a nossa vida para que Ele possa nos preparar como vinhedo. Grave bem, você é uma terra fértil. Você é uma terra fértil. Se você está ao lado de Jesus, se você está vivendo para conhecer mais a Jesus, se há uma sede no teu coração forte o suficiente para te impelir, para te impulsionar na direção de Jesus, você é uma terra fértil para a alegria. Segunda coisa, esteja pronto. Cultive a alegria. Terceira coisa, construa uma torre, vigie. Se você perceber que existe algum movimento, algumas pessoas, algumas situações tentando roubar de você a alegria, em nome de Jesus, preserve-se ao lado daquele que é fonte de alegria. E quarto, pode a sua vinha. Arrume os arranjos desarrumados. Comece a tirar as pedras. Vai se organizando, vai mudando hábitos, vai calibrando a sua vida de acordo com a vontade do Senhor, vai conhecendo a vontade do Senhor, vai se integrando ao movimento da igreja, começa a conversar com pessoas, leia um bom livro sobre Deus, leia a Bíblia, ouça canções, ouça podcasts, ouça mensagens no YouTube, ouça coisas que possam ajudar você a aprumar a sua vida naquilo que Deus está realizando no mundo. Em nome de Jesus, se prepare para cuidar melhor do seu vinhedo. Alegria é um milagre de Jesus, amém? Nós vivemos esse milagre. Todo mundo feliz aqui. Essa semana todo mundo feliz. E nós não estamos felizes porque a nossa alegria está subentendida em fatores externos. Nós somos alegres apesar de todas as situações. A nossa alegria é ultra circunstancial. A nossa alegria, ela é ultra circunstancial. Embora temos os dias de abatimento. Todos nós temos. Embora temos aquele dia que estamos mais cansados mesmo. Precisamos de um afago, de um tempo de solitude, um tempo de renovo, um tempo de caminhada a sós com Deus. Tem dias difíceis. Mas que você nunca perca a certeza de que você é terra fértil para a alegria. Eu quero concluir, pela segunda vez, eu acho, dizendo a você, queridos irmãos,
é a nossa alegria que vai transformar a vida de pessoas. É a nossa alegria que vai catalisar famílias adoecidas para o nosso meio. É a nossa alegria que vai ser o nosso testemunho mais forte. E as pessoas vão se aproximar de nós e vão ver que a nossa vida não é perfeita. Só que a nossa vida está ao lado do Mestre Jesus, que é o Senhor do milagre e é o que outorga alegria. As pessoas vão chegar até nós, nas nossas mesas, nas nossas convivências, e vão descobrir que é uma fonte verdadeira de alegria, milagrosa de alegria, e que não está no nosso discurso vazio, mas que está em nossa vida. Jesus é a nossa alegria, e nós somos uma igreja alegre. Nada de gente carrancuda aqui. Gente com o rosto comprido, sabe o rosto comprido? Todo mundo feliz. Somos uma comunidade feliz. A despeito das lutas, apesar das doenças que sempre vão e voltam, apesar das faltas que a gente carrega nesse trilho chamado existência, mas nós sempre vamos cultivar alegria. Um grupo familiar feliz, alegre, ele é imparável. As pessoas que pisarem neste lugar e encontrarem uma comunidade feliz, alegre, todo domingo, esse pessoal não tem problema, todo domingo é assim. Sim, porque nós estamos ao lado de Jesus que faz milagres e Ele é o Senhor da alegria. Ao lado dele, se porventura a alegria tende a se esvaziar, na presença dele a gente a renova em nosso coração, a gente se abastece, a gente fica cheio novamente e começa um dia dizendo: o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre, a minha família é linda, maravilhosa, cheia do Senhor, filhos fortes, saudáveis, inteligentes, protegidos. Os solteiros dizem com o espírito de alegria: o Senhor tem preparado um casamento maravilhoso para mim. Amém, pessoal? Ô, gente, pessoal solteiros aí, agora é a hora, profeta, dizer amém, Senhor. Se você tem orado por algo que preencherá o seu coração, estiver em coadunância com a vontade de Deus, profetize com alegria. A nossa igreja é maravilhosa, porque é uma igreja que está ao lado de Jesus, ao lado do Senhor. Então nós, em estado de alegria, dessa alegria verdadeira, nós dizemos: a nossa igreja é maravilhosa, é uma igreja que ora, é uma igreja profética, integradora, é uma igreja dinâmica, é uma igreja unida, é uma igreja que nos faz tão bem, e tem lugar para todo mundo chegar, e nós somos alegres mesmo, ganhando ou perdendo. Eu não sei quanto que é o jogo do Palmeiras e Corinthians. Todo palmeirense ficará alegre mesmo se o Corinthians ganhar, que é improvável. Nós somos um povo alegre. E eu desejo que essa mensagem permeie o teu coração, porque tudo que nós fizermos aqui precisa ser marcado pela alegria. Nós somos um povo alegre. E vamos construir a nossa vinha bem? Vamos construir a nossa vinha bem, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Teu coração, será que você chegou aqui hoje com um coração bastante triste? Será que ao longo desses dias você tem experimentado mais razões para se entristecer do que para se alegrar? O que hoje configura o seu cenário de vida? Questões relacionadas à doença? Alguém abandonou você? Alguém ofendeu você? Você não está no seu melhor momento profissional? Você não está no seu melhor momento financeiro? Você está com alguns atritos intrafamiliar que tem feito você sofrer? O que hoje está no palco da sua existência? Eu quero que você saiba que a alegria de Jesus, ela é ultra circunstancial. Não importa a circunstância. E se para você a vida tem sido maravilhosa, você tem desfrutado de boa saúde física, você tem tido êxito no seu plano profissional, você tem dado paz em casa, vivido um excelente momento, alegre-se no Senhor. Independente do cenário,
as coisas podem estar todas no lugar, ou as coisas podem estar meio desarrumadas. Independente do seu estado, alegre-se no Senhor. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo, aprisionado em Roma, no final da sua vida, ele já estava na antessala da morte. Ele estava jurado de morte pelo governo romano. Ele consegue um tempo e escreve uma carta à igreja de Filipos. E quando olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz lá no verso 4: regozijai-vos, pois, no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, pois, no Senhor. Outra versão diz, alegrai-vos, pois, no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, pois, no Senhor. O homem estava no corredor da decapitação. Ele morreria dias seguintes. Mas ele, tomado pela presença do Cristo, ele cuidou da sua vinha, e mesmo numa situação de ameaça, de eminente ameaça, ele escreve à igreja dizendo: nós temos uma alegria ultra circunstancial, nós vivemos alegres. As coisas podem estar caminhando bem ou não, nós profetizamos e proclamamos uma vida em alegria no Senhor, porque a nossa alegria não está a depender de fatores humanos externos, mas a depender da presença milagrosa de Jesus em nossa vida. E diante de Jesus, o vinho nunca vai acabar. Sempre o melhor será oferecido. E Ele sempre oferecerá o melhor a nós. Senhor, nós estamos na Tua presença com o coração compungido, com o coração submetido à Tua voz. Nós recebemos a Tua palavra nessa noite. Deus, nós somos vinha. Nós somos essa estrutura orgânica que precisamos cultivar na Tua presença. E nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, que possa ser derramado sobre nós, e que recebamos com alegria, que o Seu Espírito em nós tenha liberdade o suficiente para transformar o nosso cenário, um cenário de tristeza, um cenário de falta de confiança, em um cenário de alegria, e um cenário de plena confiança no futuro. Que possamos marquem os nossos pronunciamentos, o nosso comportamento, mas que o espírito de alegria e festa, revelando a Tua presença, Senhor, possa nos determinar em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, para todos os lugares que acessarmos. Em nome de Jesus, desperte em nós famílias alegres, famílias que sabem quem Tu és, famílias que estão totalmente despojadas em Tua presença. Desperte em nós famílias que se comunicam com alegria, famílias que se perdoam com alegria, famílias que se cuidam com alegria, famílias que vivem com alegria. Pedimos ao Senhor que a honra, o respeito, o cuidado e o amor possam ser transvestidos em nossa família com alegria, que possamos viver todas as nossas relações, a relação com o Senhor, a relação com a família, a relação com a nossa comunidade de fé, a relação no nosso trabalho, a relação nas mais diversas áreas e relacionamentos sociais, que tudo que fizermos e em tudo que vivermos, possamos revelar a alegria do Senhor. Deus, nos faça cada vez mais reconhecidos em nossa cidade como o povo da alegria. Nós queremos ser o povo da alegria, com mais nitidez, com mais resolução, para a glória do Senhor. Nos faça assim, Senhor, por Teu amor e misericórdia. E Deus, que
nessa semana nós possamos viver uma semana diferente. Uma semana melhor do que a que vivemos outrora. Que possamos ter um jeito de falar diferente, um pouco mais alinhado com a alegria. Que possamos resolver os problemas com mais confiança, entendendo que nada foge do controle de Jesus, o nosso Senhor, a quem vive e aquele que vive em nós. Senhor, que essa semana a gente tenha o Seu Espírito tocando profundamente em nosso coração a respeito da vida em alegria. Que seja assim, Senhor. Que seja assim. Quero convidar você a ficar em pé agora. Estenda suas mãos à frente, num ato de recebimento. Nós vamos terminar essa celebração de hoje agradecendo ao Senhor porque Ele nos alcançou. Quero que você, com os olhos fechados e com os braços à frente, agradeça a Deus porque Ele alcançou você. Eu quero dizer a você que Deus tem chamado a você e a mim para cultivarmos melhor a nossa alegria. Aqui não é a casa das cinzas, aqui é a casa da festa e da alegria. Jesus é a razão da nossa festa e da nossa alegria. Nós vamos estender a alegria que enche o nosso coração agora para todos os cômodos da nossa existência nessa semana, em nome de Jesus. Eu desejo que você receba um sopro de alegria sobre você, a alegria que é a marca do Espírito de Deus, a marca do Deus festeiro, o Deus todo-poderoso, que está mais interessado em organizar as bodas do seu filho. Como diz a parábola, Ele está preparando uma grande festa com o seu filho, ou para o seu filho, e está convidando toda a humanidade para participar dessa festa. Nós fazemos parte de uma comunidade cujo Deus é o Senhor dos Senhores, o Deus da festa. E que você receba um sopro de alegria em nome de Jesus. Seja alegre, seja renovado na alegria do Espírito Santo. Alegria não é um estado de espírito vulnerável, não é um pensamento positivo, não é um sentimento, é uma ação sobrenatural que vem de Jesus, o dono da vida, o Deus Todo-Poderoso. Receba de Jesus essa porção dobrada de alegria sobre você e saiba que a sua vida não é um acidente, ela não está ladeira abaixo, ela está nas mãos do Senhor, e nas mãos do Senhor não há ameaça, não há perigo, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Lemos nessa noite Romanos 8:1, em nome de Jesus, alegre-se porque Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa. Que essa semana eu e você vivamos todas as nuances transbordantes da alegria do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus, o nosso Rei e Senhor, o dono da alegria, o Deus milagroso, e que as comunhões do Espírito Santo, as doces comunhões, a doce comunhão do Espírito Santo esteja abundantemente derramada sobre você, sobre a sua família e sobre tudo que você tocar nessa semana, para a glória de Jesus, para o nosso bem e para a proclamação do reino do Senhor. E o povo de Deus que recebe com alegria essa palavra diz: amém, amém, amém. Deus te abençoe.